É realmente um grande privilégio, cada manhã, sábado, nos encontrarmos na casa do Senhor. E é para mim, acreditem, um privilégio muito especial e profundamente sentido a oportunidade de me dirigir a esta querida igreja, sobretudo neste dia em que iniciamos uma semana de oração, de ênfase espiritual para os jovens. Mas sobre isto vamos falar dentro de instantes. Antes, porém, nós gostaríamos de convidar a vir aqui à frente uma família que é muito querida desta igreja e que tem neste instante um desejo muito especial que se cumprirá, que é a oportunidade de apresentarem ao Senhor, de dedicarem a Deus a sua mais jovem filhinha. E eu gostaria de chamar aqui à frente a Melissa, o Bruno e a Eva. Eles irão, portanto, apresentar diante de Deus, dedicar ao Senhor a sua jovem filha. Meus queridos, que delícia. Olha só. Olá, Eva. Ela está muito interessada nesta coisa para a qual eu estou a falar, mas esta curiosidade é fantástica, não é? Muito bem, meus queridos. Enquanto eu dirigirei algumas palavras aos pais, grande responsabilidade que vocês têm, nós vamos ter a oportunidade de ver algumas imagens que fazem parte já da curta, mas intensa vida da Eva. Deixa-me pôr aqui de forma que não atrapalhe ninguém. Meus prezados, como cristãos, nós não praticamos batizado. Nós, na realidade, temos o hábito de, como cristãos, a semelhança dos judeus no seu início. Se puderem baixar talvez um pouquinho mais. Isto. Ok. Obrigado. A semelhança dos cristãos, aliás, a semelhança dos hebreus, nós temos o hábito de dedicar ao Senhor, entregando ou apresentando à igreja os nossos filhos. Aqueles que o Senhor concede, aquela bênção que o Senhor concede às famílias. E desta mesma maneira, tu estás-me a desconcentrar, tu estás-me a provocar. Desta forma, o Bruno e a Melissa, à semelhança daquilo que os hebreus faziam, nós estamos, portanto, a dedicar ao Senhor a sua filhinha. E deixem-me dizer-vos uma coisa com toda a honestidade, meus queridos. Vocês têm a grande responsabilidade de educar a vossa filha não para a vida, mas para a eternidade. A vossa filha não será vossa, mas sim pertence a Deus. Ela vos foi emprestada por um período do qual vocês têm uma grande responsabilidade. Vocês tiveram a oportunidade de a receber, mas agora têm também o papel diante de Deus de a levar até ao seu verdadeiro Pai Celestial, que é Deus. E mais do que isso, queridos, deixem-me lembrar-vos de uma coisa. Diante de Deus, ou aliás, diante da vossa filha, neste momento, vocês estão no lugar de Deus. O que quer dizer que a imagem que a Eva haverá de ter de Deus será muito próxima daquela que ela tem de vós como pais. Entendem? A grande responsabilidade que isto tem. O fato de vocês serem os seus mentores espirituais vai moldar de uma forma muito objetiva, muito prática, a imagem que a Eva terá de Deus. E aqui, Bruno, deixa-me dizer-te uma coisa de uma forma muito especial.
a imagem que a tua filha terá de Deus, o Pai, será muito parecida com a imagem que ela tem de ti como pai. Por isso, a grande responsabilidade de seres reto, justo, mas misericordioso e profundamente amoroso com a tua filha. E isto não é algo que seja fácil. É uma tarefa grandiosa. Mas há um outro aspecto interessante também. É que, na medida em que nós temos o privilégio de preparar os nossos filhos para o encontro com o seu verdadeiro Pai Celestial, também temos a oportunidade de nós mesmos sermos formados à imagem deste mesmo Pai, de quem nós nos tornamos imitadores à medida que educamos os seus filhinhos, os seus príncipezinhos para a eternidade. Esta é uma responsabilidade fabulosa, grandiosa demais, mas ao mesmo tempo também acaba por ser uma bênção para toda a família e para cada um de nós. De maneira que, quando nós olhamos para esta vida que está em pleno desenvolvimento, a única coisa que nós certamente temos no nosso coração como igreja, e certamente vocês de uma forma muito mais intensa, é uma profunda gratidão. Gratidão a Deus por vos ter concedido esta pessoa tão especial, esta pessoa tão querida que, apesar de ser tão dependente, ela traz tantas alegrias. Imaginem, da mesma forma, Deus, que é o nosso verdadeiro Pai, Ele olha para nós nas nossas fragilidades, nas nossas necessidades, e com o carinho com que Ele nos vê, com o carinho com que Ele acompanha cada uma das progressões que fazemos na nossa vida espiritual. De alguma forma, Enoque, diz-nos a Bíblia, que ele foi um homem que viveu uma boa parte da sua vida como um bom cristão. Mas somente depois de ter tido o seu filho, Matusalém, é que ele passou a andar com Deus. Por quê? Porque entendeu na relação que ele tinha com o seu filho, a relação que ele, como ser humano, deveria ter com o seu verdadeiro Pai Celestial. É por esta forma, ou por esta razão, que Deus nos dá, de fato, o privilégio de, como pais, estarmos também a formar caracteres para a eternidade, mas o nosso próprio caráter, ao mesmo tempo, também é trabalhado para a eternidade. Por isso, que Deus vos abençoe e que o Senhor vos fortaleça de uma forma muito especial. Eu gostaria de chamar aqui à frente também algumas pessoas que vão ser muito importantes em toda a vida da Eva. São os avós, são os tios, são os padrinhos, e eu gostaria que pudessem vir aqui à frente, e queremos também chamar a Telma. Ok. A Filipa, a Ana e a Inês também gostaríamos que viessem à frente, por gentileza. Eu peço a gentileza de virem até aqui à tribuna, até à plataforma. Aqui à frente está um grupo de pessoas que, de acordo com o Bruno e com a Melissa, serão sempre pessoas muito importantes na vida da nossa querida Eva. E, queridos amigos, aquilo que tive a oportunidade de partilhar com o Bruno e com a Melissa é uma responsabilidade que, embora numa escala menor para cada um de vós, mas não deixa de ser também a vossa vida, o vosso exemplo e, sobretudo, a vossa espiritualidade, queridos amigos. Não deixará de ser importante, ao longo dos anos de vida da Eva, o vosso exemplo não deixará de ser importante para ela também.
Por isso, quando nós estamos a falar de formação de caracteres, não estamos a falar apenas de comportamentos, estamos a falar daquilo que é essencial ao ser humano. E se nós acreditamos que uma pessoa não foi trazida à existência apenas para viver 60, 70 ou 90 anos nesta terra, aquilo que Deus espera de nós é que possamos, cada um, no legado que deixamos à geração seguinte, poder deixar uma boa influência que seja digna de imitação. E deixem-me só partilhar convosco ainda uma última ideia. Há pouquinho, na nossa classe de escola sabatina, a Marta comentava uma coisa muito interessante. É que Adão, sobretudo Adão, se não tivesse pecado, ao final de várias gerações, pela sua comunhão com Deus, ele seria visto pelos seus descendentes, se Adão não tivesse pecado, seria visto pelos seus descendentes, não só como o primeiro homem deste planeta, mas seria visto também como aquele que mais se assemelharia ao próprio Deus. Por isso, meus queridos, cada um de nós que está aqui, fazendo parte de gerações diferentes, mas temos uma grande responsabilidade na formação do caráter de cada uma das crianças que o Senhor nos confia. Por isso, está aqui uma grande responsabilidade. Está uma grande responsabilidade, que valeria a pena meditarmos sobre ela. Mas antes de termos o nosso momento de oração, de dedicação da Eva, vamos ter ainda uma mensagem musical que a Mónica preparou com algumas pessoas para podermos ter neste momento. Sempre contigo, pela mão te guiará.
te amará. Eva, Deus te ama. Eva, Deus estará sempre contigo. Pela mão te guiará, para sempre te amará. Para sempre te amará. Para sempre te amará. Venham comigo agora até um pouquinho mais ao centro. Não se vão embora ainda. Não, por favor, fiquem. Vocês vão fazer parte do momento mais importante, que é o momento da dedicação da Eva. E muito obrigado pela bonita mensagem que vocês trouxeram, porque, queridos pais, esta é a ideia que a Eva nunca pode esquecer, ou que ela jamais deverá perder de vista, que Deus sempre a amará. Se vocês conseguirem isto, ao longo de cada dia, certamente vão conseguir que ela seja esta princesinha que se vai encontrar com Jesus muito em breve. Eva, eu quero te pegar agora no colo. E ela tem um bom motivo para ficar no meu colo, porque tem aqui uma coisa que ela está fascinada desde o início. Eu gostaria que vocês pudessem se ajoelhar comigo agora. Os demais familiares que aqui estão e amigos, eu gostaria que pudessem se ajoelhar também, num ato de compromisso em que nós vamos entregar a pequena Eva aos cuidados do Senhor. O resto da igreja gostaria de poder pedir a gentileza de nos colocarmos de pé para orarmos a Deus. Grandioso Senhor, estamos felizes, bondoso Pai, porque a Tua graça se manifestou a este mundo, mais uma vez, no dia em que a Eva nasceu e veio a este mundo. Obrigado, querido Deus, por esta linda princesa com que Tu abençoaste a família do Bruno e da Melissa. E é ela, Senhor, que nós nesse instante queremos dedicar a Ti. Queremos colocá-la, Senhor, aos Teus cuidados, para que em cada um dos seus dias, Senhor, ela seja verdadeiramente uma mãe para aqueles com quem ela se relacionar, como a primeira Eva foi para a história da humanidade. E queremos te pedir, querido Deus, que tu, Senhor, tomes esta linda criança aos teus cuidados, de maneira que ela seja verdadeiramente um motivo de honra e glória para o teu reino. Te pedimos, bondoso Senhor, isto não só porque sabemos que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas queremos também colocar aos teus cuidados os pais, o Bruno e a Melissa, assim como também todos aqueles que são os familiares e amigos da família da Eva. Que a todos, bondoso Deus, tu abençoes e fortaleças. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Desculpa. Que bênção. Vocês têm não só uma linda menina, mas acima de tudo, têm alguém que Jesus ama profundamente e que deseja reencontrar muito em breve quando voltar a este mundo. Por isso, queridos, antes de deixarem este espaço, gostaria que vocês recebessem o certificado de apresentação da Eva, mas ainda temos mais uma surpresa que gostaríamos de deixar convosco, e esta será uma surpresa apresentada pela irmã, pela Daniela, que trará uma música para o momento de dedicação da sua irmãzinha também.
Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor da sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor da sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor da sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Nunca deixa alguém dizer que não é querida antes mesmo de nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixa alguém dizer que não é querida antes mesmo de nascer. Deus sonhou com você. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa aos olhos do Pai. Antes que vocês possam voltar aos vossos lugares, queremos dar um presente de boas-vindas dos Ministérios da Criança para a Eva. Ela, como uma das mais novas alunas da Escola dos Ministérios da Criança, ou aliás das Escolas Bíblicas Infantis, que ela se sinta também bem-vinda a este que será certamente o seu grupo de estudo da Palavra de Deus e que
esta igreja possa acarinhar de uma forma muito especial mais este filho que o Senhor deu à família espiritual que todos nós representamos. Que o Senhor vos abençoe. Que os familiares, que os amigos possam também ser estes mentores espirituais da caminhada que a Eva inicia agora em direção ao céu. Que o Senhor os abençoe a todos. Muito obrigado. Tão tocante como é a oportunidade que nós sempre temos de ver o Senhor mostrar o seu cuidado, o seu carinho, renovar as suas bênçãos através das crianças que Ele confia à humanidade, que Ele confia à família humana. Nós somos levados a perceber que Deus tem um encontro marcado com cada um dos filhos que Ele trouxe à existência neste mundo. O tema espiritual da semana de oração que nós iniciamos hoje é justamente este, encontros. E a história que nós vamos estudar hoje tem que ver com um encontro que Jesus proporcionou a um dos seus discípulos mais visíveis, daqueles que mais sobressaíam na narrativa do Evangelho. Gostaria de convidar a que nós pudéssemos abrir a Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, e em determinado momento vamos ler uma história que Jesus contou a um dos seus discípulos, Pedro, que está no capítulo 18 de São Mateus, a partir do verso 23. Entretanto, a título de contextualização, gostaria de partilhar convosco algumas ideias. Pedro, diz-nos a Bíblia, chegou junto de Jesus em determinado momento e fez-lhe uma pergunta. Senhor, se alguém errar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar ao meu irmão? Até 7 vezes? Perguntou Pedro. Sabem, os rabis ensinavam ao povo judeu naqueles tempos de que era perfeitamente legítimo que uma pessoa pudesse perdoar outra 3 vezes. Era suficiente. Talvez deste conceito nós ainda hoje tenhamos o hábito de contar para os nossos filhos 1, 2, 3. E normalmente depois do 3 vem a consequência, não é? Mas a verdade é que Pedro, sentindo-se muito generoso, magnânimo demais, chegou para Jesus e disse, Senhor, já que o número da perfeição é o número 7, será que se eu perdoar 7 vezes o meu irmão, não estarei a ser, diríamos assim, cumpridor dos ideais de misericórdia do reino de Deus? Sabem, na realidade, Pedro entendia muito pouco a respeito da dolorosa e importante lição que todos nós precisamos aprender, que é a lição do perdão. Meus queridos, a verdade é que se existe alguma coisa que é difícil para um ser humano, é perdoar. Mas temos aqui também uma outra ideia muito interessante, é que Pedro partia do princípio de que ele sempre era o ofendido e os outros é que são os ofensores. E ao longo de algumas reflexões que ainda vamos ter durante esta meditação, é importante que entendamos que na realidade nós temos muito mais de ofensores do que propriamente de ofendidos. Agora reparem numa coisa extremamente importante. Jesus, ao longo da sua trajetória de formação espiritual com os discípulos, ele esteve interessado em ajudar cada um daqueles homens a aprender a respeito de como lidar com o seu temperamento, de como dominar as suas paixões, de como compreender e entender melhor a natureza espiritual do reino de Deus. Mas, sem dúvida, a lição mais difícil que Jesus precisou ensinar àqueles homens foi a lição do perdão. E, queridos amigos, passados 2000 anos, sendo nós também seguidores de Jesus, será que não estamos nós a viver também esta mesma dolorosa lição? Aprender o perdão? Reparem, quantos dos problemas que temos na nossa vida
estão relacionados com a nossa falta de capacidade de perdoarmos? Quantos dos ressentimentos, das mágoas, das desavenças, dos desencontros da nossa vida têm que ver com a nossa dificuldade de perdoar? O perdão não é apenas um limite que nós colocamos à nossa tolerância para com os outros. O perdão não é, diríamos assim, um limite para o nosso próprio sentimento de dignidade. Porque, na realidade, quando nós colocamos diante de Deus que devemos perdoar ao nosso irmão 7 vezes, ou 3 vezes, ou 2 vezes, nós, na realidade, estamos a dizer aquilo que entendemos a respeito de Deus, da sua graça e, sobretudo, da sua misericórdia para conosco. Na realidade, na nossa vida, muitas vezes somos dominados por ressentimentos. E quando não somos capazes de amar e de perdoar os outros, estamos a mostrar às outras pessoas também que não conseguimos entender a própria graça de Deus, que é manifestada para conosco. Deixem-me partilhar convosco, queridos amigos, a ideia de que o perdão, na realidade, ele é um ato divino de libertação. Quando alguém está na disposição de perdoar, não está a fazer um favor ao ofensor, está a dar a si mesmo um remédio vindo do céu, que o liberta do ressentimento, do ódio, da mágoa, da dor causada por uma ofensa. Perdoar, queridos amigos, não é um ato de generosidade. Perdoar é, e principalmente, uma atitude de saúde mental. Porque quando estamos na condição, quando conseguimos chegar ao ponto de perdoar, estamos a libertar-nos de alguma coisa que nos fez muito mal durante, muitas vezes, demasiado tempo, nos impedindo de viver, nos impedindo de compreender a graça divina e, sobretudo, nos impedindo de crescer espiritualmente. Vamos ler a história que Jesus contou ao seu discípulo Pedro. Mateus capítulo 18, verso 23 em diante. Jesus disse: porque o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E quando começou a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos equivalem a 26 toneladas de prata. Em valores de hoje seria alguma coisa como 1.500 milhões de euros. Algo como o salário mínimo de um trabalhador por 75 mil anos. E quando começou a fazer contas, este rei, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo com que lhe pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher, os seus filhos, fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, reverenciava o seu rei, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis saber, antes foi encarcerá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. E vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Verso 32. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Quando
Pedro perguntou a Jesus se devia perdoar 7 vezes, nós podemos imaginar a cara de surpresa de Pedro quando Jesus lhe disse que ele deveria perdoar até 70 vezes 7. E vocês imaginem, Pedro, pensando que estava a apresentar a Deus um grande número, 7 vezes, mais do dobro do que os rabis diziam, quando Jesus lhe diz 70 vezes 7, nós podemos imaginar Pedro deixar o seu maxilar inferior cair e dizer 490 vezes? Senhor, será que isto não é demasiado? Será que isto não é muito para além daquilo que a tolerância e o bom senso determinem como um valor aceitável para sermos generosos e sermos magnânimos? Será que não estaremos a cair naquela ideia de ser bom, mas não sermos bombons? Ser cristão, mas não ser tolo? Sabem, queridos amigos, há uma coisa muito interessante que a Bíblia nos ensina. É que quando Deus nos fala de perdão, Ele nos leva aos limites do intolerável e ao limiar do incompreensível. E só consegue compreender o perdão aquele que realmente o experimentou. Só consegue dar amor aquele que tem amor no seu coração e que se sente amado. Só consegue ser generoso aquele que entende e experimenta a generosidade do próprio Deus. Queridos amigos, deixem-me partilhar convosco isto, dizendo-vos que, sem dúvida, esta é a lição mais difícil e mais dura que Jesus teve que ensinar aos seus discípulos. O pedido mais doloroso que Deus pode fazer ao ser humano, que é o de perdoar. Mas também, a verdade é que a palavra de Deus nos ensina de que não existe nada que nos possa aproximar mais de Deus do que a experiência de perdoar. Ser santo, queridos amigos, não é deixar de pecar. Ser santo não é tornar-se ou abandonar a capacidade de errar ou a inclinação para errar. Ser santo é assemelharmos-nos a Deus na manifestação do seu verdadeiro caráter. Lembram-se o que a Bíblia diz em São Mateus capítulo 5, verso 16? Quando Jesus disse para que as nossas boas obras servissem como motivo de honra e glória a Deus. A glória de Deus não é tanto o fulgor que emana da sua presença, a luz e o poder que emana da presença de Deus, mas é, sobretudo, a capacidade de Deus ser generoso, misericordioso e perdoador para com todos os seres humanos. E da mesma forma que Deus nos dá gratuitamente o seu perdão, queridos amigos, na medida em que nós experimentamos e conhecemos e entendemos este mesmo perdão, nós devemos estar disponíveis para partilhá-lo com os outros. Pensemos na questão de uma forma diferente. Normalmente, como dizia há instantes, nós temos o hábito de pensar em perdoar aos outros como sendo nós os ofensores, aliás, sendo nós os ofendidos. Mas a realidade é que nós somos, no âmbito terrestre, muitas vezes também ofensores. Quantas vezes magoamos o coração dos nossos filhos? Quantas vezes deixamos tristes o nosso marido ou a nossa esposa? Quantas vezes somos duros e deselegantes com as pessoas que mais deveríamos amar e mais deveríamos proteger? Somos, por vezes, mais bondosos e mais generosos com aqueles que vivem longe de nós e mais duros e implacáveis com aqueles que vivem perto da gente. E aqui, meus queridos amigos e irmãos, é por esta razão que é tão fácil sermos cristãos na igreja, mas difícil sermos imitadores de Cristo dentro da nossa própria casa. E se há um lugar onde o perdão precisa ser experimentado, onde o perdão precisa ser aplicado, é justamente nas relações familiares. Quantas vezes pais precisam perdoar os seus filhos, mas ao mesmo tempo os filhos precisam com generosidade perdoar os seus pais.
E retomando um pouquinho a ideia que há instantes falávamos com o Bruno e com a Melissa, quão importante é que os pais ensinem os filhos a serem misericordiosos, porque eles também aprenderam a misericórdia do seu próprio Pai Celestial, que é Deus. Agora reparem numa outra coisa, queridos. Quando eu tenho a noção de que a minha dívida para com o Pai é uma dívida de 10 mil talentos, e só para que entendamos um pouquinho, o orçamento anual de Herodes com toda a província da Judeia, sabem quantos talentos era? Não era 10 mil talentos, era de 1000 talentos. Quando Jesus falou desta parábola, apresentando este valor, ele estava a dizer algo que era simplesmente impensável. Ou seja, o orçamento, aliás, a dívida daquele homem era alguma coisa que, diríamos, virtualmente impagável. Assim como a nossa dívida moral para com Deus também é impagável. Pensem só, quantos de nós não somos capazes de nos recordar de uma série de episódios vergonhosos da nossa própria vida que nós daríamos tudo para que nunca tivessem acontecido? Estão a lembrar-se? Estão a pensar nisso? Ok, não precisamos contar, Deus sabe e deve ficar só entre nós e Deus. Estas coisas, queridos amigos, fazem parte da nossa dívida para com Deus. Mas há uma coisa surpreendente no nosso bondoso Deus, é que Ele é especialista em pagar dívidas e a pagá-las completamente. E o mais maravilhoso de tudo isto, prezados irmãos e amigos, é que quando Deus nos perdoa, Ele nos considera diante do seu olhar e diante do universo como se nós nunca tivéssemos pecado. Se hoje nós nos arrependermos de todas as nossas faltas, confessando-as com humildade a Deus e pedindo-lhe com sinceridade perdão, acreditem, é exatamente isto que acontece. Nós, naquele instante, nós passamos a ser, diante de Deus, santos, como se nunca tivéssemos cometido qualquer tipo de pecado, porque a Bíblia diz isto, que o Senhor está disposto a pegar nos nossos pecados e atirá-los nas profundezas do mar. Agora, queridos amigos e irmãos, pensem nisto. Quando Deus lida conosco desta forma, é completamente legítimo que este Deus, que é tão disponível para nos perdoar, peça de nós a mesma atitude em relação ao nosso próximo. E agora, dizer-vos uma outra coisa. O perdão para Deus não é uma coisa fácil. Se não é fácil para nós perdoarmos, para Deus também não foi fácil, porque implicou num doloroso processo no qual culminou com a morte de Jesus Cristo. Mas toda esta situação, queridos, só foi possível. Aliás, tornou-se possível porque o desejo de Deus poder perdoar o ser humano era verdadeiramente muito maior do que a ofensa que o nosso pecado pudesse causar em relação à própria divindade. Agora, permitam-me ainda acrescentar uma outra questão de natureza prática a este doloroso processo do perdão. Sabem, se o perdão é difícil para quem o dá, porque muitas vezes está implícita a questão de abdicar do direito da vingança, do direito à justiça, do direito à reposição do que é certo. Por vezes, para quem é perdoado também, muitas vezes não é fácil. Sabem? Porque tantos homens e tantas mulheres que, embora tendo adulterado, traído os votos matrimoniais, um dia feitos diante de Deus, e apesar do seu cônjuge traído estar disposto a perdoar, por que é que tantos casamentos acabam em divórcio? Porque é, por vezes, insuportável ser perdoado. Às vezes a generosidade, a atitude magnânima de alguém que perdoa é insuportavelmente penalizadora sobre o ofensor. Meus queridos, nós somos complicados, não é? Não somos fáceis. A mente humana é
extremamente difícil de entender. Na realidade, quando alguém perdoa, ela precisa perdoar com tanta humildade, quase como se estivesse a pedir desculpas por perdoar ao ofensor. E reparem, aqui está uma outra grande questão. É que quando eu estou disponível para perdoar aquele que me magoou, eu preciso também ter da parte de Deus a sensibilidade para o fazer sem que isto seja uma pequena vingança moral diante do meu agressor, diante daquele que me magoou. Difícil. Se perdoar em si já não é fácil, imaginem perdoar com ética, perdoar com um verdadeiro amor cristão. Das duas, uma. Ou o cristianismo é uma loucura, ou ele realmente tem como propósito transformar o ser humano a um nível que nós não conseguimos entender, a um nível celestial. Difícil. Sabem, prezados, os encontros que Jesus ia tendo com os seus discípulos, com os seus amigos, com aqueles que o foram conhecendo, eram por vezes mais do que simples encontros sociais. Eram quase como se fosse o confronto de galáxias que se chocam no universo, onde precisam existir tantos rearranjos cósmicos e gravitacionais que implicam numa reorganização e na fusão de duas galáxias que passam a ser agora uma. Quando o ser divino se encontra com o ser humano caído, a transformação é justamente essa. É uma metamorfose. É uma mudança radical de paradigmas e de conceitos. E, querido amigo e irmão, se você já se encontrou com Cristo, você sabe o que é que isto quer dizer. A transformação que Deus faz na nossa vida é alguma coisa absolutamente impensável. Os valores viram-se de pernas para o ar. As certezas tornam-se em dúvidas. As convicções são completamente destruídas como um sismo destrói uma estrutura, uma cabana de madeira frágil. Na realidade, aquilo que Deus quer fazer-nos entender está tão para além da nossa simples capacidade de entender que a única maneira de nós podermos ajustar-nos ao modelo que Deus tem para nós é nascermos de novo. Mas sobre este assunto vamos falar mais adiante. Queridos, um dia Jesus estava numa festa e contou uma mini parábola a um homem que tinha sido, portanto, o seu anfitrião. O seu nome era Simão. Em determinado momento, algo constrangedor acontece naquela festa. Uma jovem, uma mulher de vida duvidosa, que nós acreditamos se tratava de Maria Madalena, por sinal sobrinha deste Simão, entra na festa e da forma mais discreta possível começa a tentar tirar a tampa de um frasco que insistia a não sair, a ponto de que a única maneira de fazer com que o conteúdo daquele frasco fosse posto sobre a pessoa a quem aquela mulher queria homenagear era justamente partindo o frasco. Aquele vasilhame era por si só precioso demais, mas aquela mulher, diante da sua gratidão, não tinha medidas ou não tinha nenhuma outra atitude e nenhuma outra preocupação a não ser esvaziar aquele perfume sobre Jesus. Quando se tornou evidente pelo aroma que se espalhou na sala de que alguma coisa estava a acontecer, Simão, juntamente com as pessoas que estavam à cabeceira da mesa, sentiram-se mentalmente à vontade para fazer alguns comentários a respeito daquela senhora que ali estava. Mas antes que abrissem a boca, Jesus atira para o ar uma mini parábola. E Jesus diz o seguinte: um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. E não tendo cada um deles com que pagar, perdoou a ambos. E Jesus dirige-se a Simão e pergunta-lhe: Simão,
qual deles achas que deveria amar mais o seu senhor? Com o devido efeito da parábola, Simão vai dar uma resposta lógica, racional, mas que o vai comprometer, quando ele diz que aquele que deveria amar mais o seu senhor era naturalmente o que tinha sido perdoado da maior dívida. E Jesus então responde dizendo: pois exatamente isto. Entendes? Compreendes? Compreendo você, querido amigo, compreendo eu, queridos irmãos, que só seremos capazes de entender a grandiosidade da misericórdia divina na medida em que experimentarmos o perdão de Deus. Prezados amigos, o perdão, em termos espirituais, não é uma opção, mas sim uma necessidade vital. E poderíamos ainda dizer que o perdão é talvez o trampolim espiritual para o grande crescimento que o Senhor quer que cada um de nós possa experimentar. Somente poderemos conhecer e compreender Deus na sua glória, na sua misericórdia, na sua graça, quando experimentarmos entender a dimensão do seu perdão para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude nessa difícil e por vezes dolorosa missão. Amém. Agradecemos ao pastor pela mensagem que preparou e que nos trouxe esta manhã. Esta mensagem baseia-se também na revista da Semana da Oração e vamos ter a oportunidade de cada dia esta semana usufruir de uma mensagem onde podemos analisar um encontro de Jesus com alguém quando esteve aqui nesta terra. E que estas mensagens possam também contribuir para cada um de nós, não só os jovens, mas os adultos também, a podermos ter um encontro e desejar esse encontro especial com Jesus. Esta semana nós vamos ter uma reunião amanhã, domingo, às 20 horas, portanto é o horário habitual da reunião de domingo, temos tido a oportunidade de ter ao longo de todas as semanas, portanto domingo às 20 horas, e depois atenção, muita atenção a todos, jovens e todos os que estão presentes e que estão convidados a vir a estas reuniões. De segunda a sexta-feira, a reunião vai ser às 19 horas. Ok? Um pouco mais cedo do que é habitual. Às 19 horas. Às 19 horas porquê? Todos nós já sentimos isso. Nós estamos a trabalhar, estamos na escola, chegamos a casa e estamos a começar no conforto do nosso lar e depois temos alguma dificuldade em sair. Quantos de nós já experimentámos isso? É verdade, nós chegamos a casa por volta das 19 horas, 18h45, 18 horas, depende da hora que saímos, e depois já nos custa um bocadinho de sair. Vamos ter a oportunidade de, durante esta semana, depois das nossas responsabilidades, alguns terminam a escola ou o trabalho às 18, 18h30, 19 horas, cada um tem o seu horário, nós vamos estar aqui, voltamos, logo depois dessas responsabilidades, vimos aqui à igreja e depois logo iremos para casa para jantar e para descansarmos para o dia seguinte. Combinado? Vamos experimentar desta maneira porque gostaríamos que tivéssemos o máximo de participação possível ao longo da semana. Vamos fazer um compromisso, vamos marcar nas nossas agendas todos os dias, esta semana, às 19 horas. E depois terminaremos a Semana de Oração no próximo sábado, no culto de adoração que vamos ter também uma cerimónia de investiduras, portanto façam planos para estar presentes em cada um dos dias da Semana de Oração. Bom sábado para todos. Agora
Agora vamos cantar um hino número 206, Seu Sangue Tem Poder, 206. Oremos. Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos por podermos estar aqui hoje na tua casa e agradecemos também por termos tido o privilégio de ouvir as palavras do pastor, assistir à apresentação de mais uma vida que foi entregue a ti, da Eva, e vimos-te agora pedir que nos ajudes, que nos dês um resto de dia bom na tua companhia e que nos acompanhes para onde quer que formos. Abençoa-nos em tudo e é tudo o que te pedimos e agradecemos em teu nome. Amém.